Boa noite, galera! Hoje eu tô com plateia aqui, mas eu não posso mostrar ainda. Aliás, eu nem posso mostrar. Já comecei a noite rindo aqui, mas é sempre bom, né? Quando a gente começa a escola no cast, assim, com toda essa alegria. Bom, eu tô diretamente aqui do Jardim Pamplona Shopping, aqui no PKT Studio, e com uma mulher maravilhosa. Pra mim é uma rainha, mas ela não quer que chame de rainha. Mas ela é especialista em vistos internacionais. Ela, ela tem mais umas outras habilidades que vocês vão saber também, porque ela tem que incorporar essa mulher empoderada que ela é, entendeu? Eu vou ajudar ela a fazer isso hoje. Eu tô falando de Clarice, ela é a CEO da CR Assessoria. Seja muito Isso. bem-vinda. Boa noite. Gratidão por você Bom, ter obrigada. aceito fazer o Colocast com a Isso. gente. E aí, mulher? Então, vim falar um pouco de vista com vocês, né? Porque nós estamos passando um momento, uma fase bem, não complicada, mas uma fase que todo mundo está interessado em saber o que está acontecendo no meio, né, internacional, que Sim. é mundial, né? É. Então, eu já trabalho com vistos há mais de 20 anos, né? Me especializei em visto de O e visto P, que são vistos de artistas, né? E comecei a trabalhar com esse tipo de visto. Depois que eu migrei para outros vistos, de visto de estudante, de turismo, mas o meu forte é visto de artistas. Dos artistas. Isso. Gente, é tão desafiador pra gente chegar lá no consulado e conseguir um visto artístico. O visto mais comum que a gente consegue é o quê? É o de turismo, né? Que foi, inclusive, o que eu consegui depois de anos. Eu consegui o visto de turista por 10 anos. Sim. Mas se eu quiser fazer um show nos Estados Unidos, por exemplo, Precisa eu não posso. precisa de um visto e cada contratante, cada show que tiver um contratante, o artista precisa ir lá para fazer o visto, né? Então, Sim. são bandas de 20, 30, 40 pessoas. E aí tu precisa meio que organizar com o consulado, combinar, e para que possa estar atendendo todo mundo dentro daquele período, né? Porque eles têm prazos também, Sim. né, dos shows. Então, a gente tem que cuidar com muita antecedência. Não, já teve artista, o Rodrigo Teaser, por exemplo, meu amigo. A banda dele inteira embarcou, foi embora para os Estados Unidos e ele não conseguiu entrar. Não teve um problema, sim, né? esse foi, acho que um dos primeiros. Eu ainda não trabalhava para ele nessa Sim, época. sim. Eu lembro, Aliás, ela trabalha para o Rodrigo Teaser. eu fiz alguns vistos para eles. E aí foi assim, algumas bandas tem o artista fica e às vezes a banda vai, às vezes o artista vai e a banda fica, entendeu? Então a gente por isso que tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque são grandes, são bandas muito grandes e eles têm uma agenda também. Então, o consulado ele precisa saber entender um pouco disso, né? Que às vezes a banda não tem disponibilidade para estar naquele dia, naquele horário que eles estão pedindo. E como é que é esse trâmite? Você entra no consulado e troca essa ideia com a galera? Como é que é? Não, eu aviso para o consulado que eu estou fazendo o artista, né? Então, eu converso com o consulado, ó, estou fazendo tal banda, e aí eu monto toda a documentação para essa banda. Alguns anos atrás eu até entrava, acho que uns 5, 6 anos atrás, eu entrava com a banda para ajudar a assessorá-los lá dentro, porque eu acho que quando eu comecei, eu acho que um dos meus primeiros trabalhos foi com a banda Serranos, era uma banda lá do Sul, Uhum. que na época eu não tinha experiência nenhuma em assessorá-los, que eu era assessoria de imprensa, depois que eu virei assessoria consular. E aí eu lembro que quando eu consegui entrar, depois eu consegui todo um treinamento e consegui aprender todo o processo do visto. Eu consigo enxergar o visto antes dele, eu consigo montar ele antes de fazer, né? Uhum. Então, eu aviso, por exemplo, teve um show muito grande, acho que da Sandy e do Júnior, quando eles fizeram a nossa história, eu fiz a parte toda consular aqui no Brasil. Então, eu tive que dividir a banda em algumas etapas, né? Então, eu fiz. Primeira entrevista foi com a artista, os bailarinos e a banda, depois eu fiz os técnicos, depois a produção. Então, a gente vai montando e vai combinando, vai falando para eles: ó, a gente precisa que os passaportes sejam entregues tal dia. Tem todo esse trâmite, né, de liberação também. Porque o artista faz a entrevista e fica passaporte retido. E aí, Sim, depois de um sim. tempo, a gente começa a pedir para começar a liberar, né, os passaportes, para a A pessoa gente poder tem que entrar. buscar o Tem que buscar. passaporte lá depois. Então é igual como o de turismo, né? Sim, ele Porque o de entra. turismo é a mesma coisa. Eles pegam o passaporte e falam, então você volta tal dia para buscar seu passaporte. Sim. Eles avisam quando está pronto. Já Sim. o de trabalho, não. Eles avisam
Porque o de trabalho ele tem que sair um pouco mais rápido do que o de turismo, né? Tá. Porque os artistas, eles têm tanto uma agenda. Então, há muitos anos atrás, era mais fácil também, né? De fazer todo o processo. As bandas iam com antecedência, pegavam os seus vistos e já iam para viajar. Agora que está um pouquinho mais difícil, né? Porque tem muita banda e eles estão com a agenda muito, muito, muito apertada. Então, às vezes, a gente tem uma certa dificuldade em encaixar. Mas a gente sempre conversando, o consulado sempre dá uma ajuda. E você faz todos os consulados, não Todos só os, o americano. não, todos os consulados. Mas os artistas estão indo mais para os Estados Unidos, Tá. né? Tem muita gente que vai para o Japão, outros vão para a China, mas aí são vistos, não são vistos que eles já fazem, mas não é tão, burocrático. não é tanto assim como o americano, né? E agora com essa coisa do Trump, não ficou pior? Ficou um pouco mais difícil porque agora tem algumas exigências que a gente tem que tomar cuidado. Então, eu sempre estou pedindo para os meus clientes fazer tudo com muita antecedência, porque pode vir dar problema. Então, é bom que faça com antecedência. E quanto tempo? Vamos supor, eu preciso fazer um show, vamos supor, daqui 1 mês ou 2 meses, ou 3 meses, sei lá, nos Estados Unidos, né? Sim. Por mais que eu tenha o visto de turista, eu preciso do visto De trabalho. de trabalho. Isso. E aí, e se eu não consigo isso? O meu show é cancelado? É O show isso? cancelado. Meu Deus do céu! É. Me deu até um zigue-digue. O teu show é cancelado porque tu não conseguiu visto dentro do prazo, entendeu? Eu tive um processo recente, mas a sorte que eu consegui reverter, a gente conseguiu mandar a documentação e aí a pessoa conseguiu fazer show, mas tem muitos que não É conseguem. famoso? Quem famoso. Não, mas ele não tem, ela é do Rio. Ela é do Rio. Tanto que nessa época... Do CMC? Não. Não. Conta pra gente! Não, eu fiz o da Ludmilla. Da Ela Ludmilla, fez o tá. Numanice, né? Agora em abril. Mas o visto dela saiu super tranquilo depois, entendeu? Aí eram mais de 30, quase 30 pessoas. E saiu tudo certo. Mas, assim, quando é muita gente, às vezes eu vou até pro estado para assessorá-los lá. Entendi. E quando não... Mas assim, mais aqui em São Paulo, né, que eu faço. E as bandas, às vezes, vêm para cá para fazer. Então, alguns anos atrás foi muito mais forte os sertanejos, né? Então, todos esses sertanejos, todos eu fiz o visto. Desde Jorge Mateus até Leonardo, todos esses aqui, o Chitãozinho Chororó, todos esses aqui, eu fiz a documentação deles. E aí, lógico que agora eles não estão indo tanto como eles estavam indo, né, no passado. Sim. Mas... Gente, a mulher pica das galáxias. Eles estão pensando o quê? Tô falando com uma mais famosa dos famosos, porque, cara, sem ela, ninguém embarca. Também não é assim, mas sim, gente. Por isso que eu falei que é a rainha. Porque sem ela, ninguém embarca, gente. Se não... Como é que você vai embarcar? Embarca, mas trabalhar não trabalha. Ah, sim, tem isso. Não tem como. Tem alguns aí que estão perdendo os shows e aí tem que ser cancelados. Aí é complicado, porque é um custo, né? Sim. O contratante, ele tem toda uma despesa, porque o visto, ele começa nos Estados Unidos e ele finaliza aqui no Brasil. Então, a gente não lida só com artistas, a gente lida com atletas, a gente lida com atores, a gente lida com um monte de coisas. Eu fiz recentemente... O Bruno Fagundes, que é filho do Antônio, também ele fez visto O. Então, tem vários artistas que estão migrando para o visto O. E esse visto dura por quanto tempo? Ele é temporário? Ele tem uma validade de 3 anos e uma renovação de agora 1 ano para renovar. Então, ele vem com a estampa de 3 anos e aí ele vai sendo renovado de cada ano. Antes era de 3 em 3 meses, mas aí mudou. Agora tá de 1 ano. 1 ano tu pode fazer o visto, tu tem 1 ano para poder renová-lo. Gente, que doideira isso. E o custo disso? Olha, esse tipo de visto, ele é bem mais caro do que o visto de turismo. Mas ele te proporciona coisas que o visto de turismo não, né? O visto de turismo vai te deixar ir só para fazer turismo. Tanto que quando o cliente vem aqui na minha agência, eu já tiro o B1 e B2, que é negócios e turismo, né? Que ele pode fazer com B1 seminários, congressos, e o B2, que é só turismo. Agora, esse visto O, ele já permite mais coisas, entendeu? Então, o artista, ele tem um pouco mais de estabilidade e ele também está sempre entrando e saindo, né? Eu tenho alguns artistas que estão indo na Europa e da Europa já vão direto para os Estados Unidos e vice-versa. Então, é um visto muito mais seguro. E aí, esse visto do O, né? Você diz. Então, para os Estados Unidos, é para os Estados Unidos. Para a China, é para a China. Para o Japão, cada um tem que ter seu visto. Gente, e aí
todos eles com um custo, obviamente. Sim, cada consulado tem. Por exemplo, assim, quem tem visto americano abre porta para outros consulados, né? Por Uhum. exemplo, o Canadá, se tu tem visto americano, tu já não precisa totalmente do visto. Tu vai através de uma autorização que eles te Como se dão, fosse te uma permitem. carta. Não, é tipo um visto eletrônico, Tá. que tu tira esse visto, que se chama ETA, né? Tu tira esse visto e pode viajar, né? Então, é um visto também que ele te dá 5 anos e tu pode viajar, mas tu tem que estar sempre com essa autorização junto contigo, que é o teu passaporte onde está a liberação para entrar no país. Entendi. E você fez a Veveta também? Fiz, Gente, conta pra nós. Como é que fiz. foi? Eu fiz quando ela foi fazer em Orlando. Eu acho que eu fiz umas 2 ou 3 vezes ela em Orlando. A equipe No é Florida grande também, Camp. né? A gente fez o Florida Camp. Meu Deus do céu. Tem bastante. Eu tive uma proposta pra fazer o Brazilian Day. Eu fiz 7 anos. Então, e aí eu não pude ir porque eu não tinha o visto. O visto. O visto. Eu Ó, fiz 7 anos a documentação para o Brazilian Day, que era em Nova York, pertinho da semana do 7 de setembro da gente aqui. você conhece o Ricardo, que era da Casa Blanca? Assim, acho que de nome eu não lembro. Eu não vou lembrar o nome dele agora. Não, que são tanta gente, tantas. É porque ele faz muito o Brazilian Day lá. Ah, É o Ricardo. Deixa eu ver aqui, quer ver? Vamos ver aqui. Aliás, eu tô te esperando aqui, viu, Ricardo? Seu sem eu sou da vergonha. época ainda do André Dias, que era da Globo. Ricardo Vieira. Eu já ouvi falar. Eu posso até ter conversado com esse Ricardo, mas eu não lembro. Mas eu fazia Esse cara de muito. pau aqui. Não lembro Não. dele. Eu fazia muito. Quem cuidava de tudo era o André Dias, que era da Globo. Tá. Ele que organizava o Brazilian Day. Cara, é sensacional, né? E todo como é ano. que você foi cair nesse mundo? Foi de paraquedas, na verdade, porque foi meio que de paraquedas, porque eu cheguei aqui em São Paulo muitos anos atrás e eu fazia assessoria de imprensa para gaúchos, porque se perceber, não tinha gaúcho nos televisões, nas Uhum. emissoras, não tinha gaúcho. E aí eu peguei e falei assim, nossa, mas não tem gaúcho. Aí eu, conversando com as bandas de lá, de baile, eu comecei a fazer os Serranos, que era uma banda tradicionalista lá no Sul. E aí, quando eu comecei a fazer Serranos, eu fiz um monte de outros programas de televisão na Globo, e aí viram os Serranos. E aí pediram para eles fazerem show lá nos Estados Unidos, só que eles não tinham visto, não tinham. E aí foi onde eu entrei. Na época eu não sabia nada de visto, não entendia esse universo. E aí, quando eu consegui entrar no consulado para fazer, foi uma correria, porque a gente conseguiu visto no mesmo dia, desembarcar e fizeram o show. Então foi uma correria. Dali, eu não parei mais. Olha aí. E toda vez que eu penso assim, vou parar, alguma coisa assim, o pessoal não deixa. Ué, mas você já tem a expertise pra isso, né? Então, Sim. não tem nem como. Se você já tem a Clarice que pode fazer, você vai pra onde? Vai pra Clarice, vai pra CR, gente. Obviamente, né? Chama aí pra mim! Rock na Teia, um dos nossos patrocinadores aqui do... Fala, galera! A Rock na Teia é muito mais que uma marca, hein? Eita, é uma paixão artesanal pelo sabor intenso e pela qualidade. E ó, a qualidade faz toda a diferença. Tem cervejas artesanais com personalidade, pimentas, molho gourmet. Ai, que delícia, gente! Gin, licores com sabor surreal. Gente, é o seguinte, autenticidade para quem curte experiências únicas é só com a qualidade da Rock na Teia. Já coloca aí, eleva o seu paladar para outro nível. Rock na Teia. Siga aí, lojasrocknateia.com.br. Ê, Glaucão, tô esperando minhas brejas. Tem que mandar lá pra casa, hein, seu cara de pau. Tô esperando você vir aqui também, viu, Glauco Chaves? Falar as aranhas amplificadas estão bombando, gente. Então, logo, logo, vocês... Tô esperando a minha participação. Minha participação não, minha banda lá no IPA Rock Fest lá. Tô esperando, hein? Tá me devendo, Glauco. Vamos lá. Clarice, continua então. Aí nós paramos, fez os gaúchos. Isso, fiz os gaúchos e continuei trazendo os gaúchos para fazer programas de televisão, porque não tinha. E depois que eu parei de fazer, se vocês perceberem, não tem mais, é muito pouco. É verdade. Eles não aparecem. Eu lembro que quando eu estava tendo uma minissérie que se chamava Casa das Sete Mulheres, não tinha nem na trilha sonora, não tinha gaúcho nenhum. Eles foram para o Rio Grande do Sul gravar a série,
mas não tinha nada de gaúcho. Eu falei assim, não, mas não pode. Aí foi quando eu dei a ideia para uma produção de um programa de televisão aos domingos, e era para trazer pelo menos uma atração do Sul para, né? Foi aonde que a gente inventou de fazer um carreteiro de charque, né? Porque tinha a pizza, né? Nós fizemos carreteiro de charque e tinha, colocamos no cenário chimarrão, cuias com Ó, chimarrão. Só que tinha a cenográfica e tinha os verdadeiros, entendeu? deu Então, até água na boca, gente. tinha chimarrão. A gente serviu chimarrão pro pessoal do elenco das 7 mulheres. E foi aí que foi aparecendo as coisas, foram surgindo, né? Você sabe que no Canta Comigo, Tim, no último que teve do ano passado, teve uma participante e ela é do Sul e ela cantou uma música regional. Sim, acho que eu lembro de ter visto. chorava. Eu acho que ela cantou o hino, né? Só de Rio-grandense. lembrar já me emociona, porque isso. as músicas dos gaúchos, as Sim. músicas do Sul, gente, Eles são muito fortes. são belíssimas, Sim. né? Eu sou suspeita pra falar, porque eu gosto de música. Sim. E tem muita gente que fala, eu gosto de música. Tá, mas o que você ouve, né? Então, geralmente, a pessoa ouve uma coisa, Sim. né? Eu ouço tudo. Sim, no Sul tem muita gente boa, né? Tem em Lisboa. Tem muita gente Eu não muito sei boa. nome de artista, Sim. porque eu vou ouvindo. Sim. Vou ouvindo. É a mesma coisa americana, Sim, nacional, sim. tal. Enfim, mas as pessoas não têm esse costume, Sim. né? Então tá sempre na mesma coisa. E tem assim, por exemplo, esses grupos que eu tava trazendo aqui para São Paulo, eles não vinham para cá. Porque só ali no Sul, na região Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, para eles tá ótimo, porque eles fazem muitos shows ali nessa região. São muito conhecidos. São muito conhecidos. É a coisa de lotar estádio, gente. Vocês não têm noção. Os Serranos é um dos artistas conhecidíssimos no Rio Grande do Sul, né? Então tinha os Serranos, tinha Barbaridade, tinha Guri, tinha muitos artistas que são muito bons. E não apareciam em programa nenhum de televisão aqui nem Rio, nem São Paulo, nem nada. E aí comecei a trazê-los. E foi muito legal na época. Pois Fizeram você pode trazer bastante aqui no coisa. Fala no Que, acho que eles são muito bem-vindos. Ah, obrigada. E aí eu comecei a migrar depois dos Serranos para assessoria consular. E aí eu deixei um pouco a assessoria de imprensa e fiquei com a assessoria consular, porque eu comecei a pegar, quando tinha alguma banda que não estava com a documentação, o próprio contratante me chamava para arrumar a documentação, entendeu? Então eu ia lá, montava a documentação e jogava de novo para dentro do consulado. Então tinha artista que não tinha passaporte, o outro não tinha preenchido o formulário. Então a gente começava a montar a documentação e aí deixava tudo certinho, né? Porque tinha umas taxas, uma coisa para pagar, e aí deixava eles ali e saiu. Então foi divulgando através do boca a boca. E é muito louco, né? Porque se a gente paga a taxa e tem o visto recusado, você perdeu o dinheiro da taxa. Perdeu o dinheiro da taxa. Simples assim, não adianta chorar, falar, mas eu vou tentar de novo, vai ter que pagar a Tem que taxa pagar de novo. tudo de novo. Eu tenho uma amiga que ela também é jurada do Canta Comigo, que é a Bela. Sim. E na época que eu consegui meu visto, a Flavinha também conseguiu dela, que eu indiquei. E a Bela também foi tentar. Eles negaram o visto da Bela, acho que pela 5ª vez. Nossa. Ela tá desolada, porque ela tá louca pra ir pros Estados Unidos. Ah, sim. Né? Mas vou falar pra ela agora, falar com você. Obrigada. Vai falar com a Clarice, que a Clarice vai resolver esse problema. Eu vou tentar, né? Ajuda Não. a gente tentar reverter, né? Tem que tentar entender o que está acontecendo para ela ter esses vistos negados, né? Sim, sim. Às vezes são coisas assim, muito sutil, às vezes até na hora da entrevista, né? Sem ser preparado. Hoje mesmo eu estava vindo para cá e conversando com um rapaz que estava me trazendo, ele teve visto negado porque ele não foi preparado. A pessoa que fez a documentação dele não preparou ele para a hora da entrevista. Então, quando chegou lá, ele estava meio que sem saber o que responder. E eu tento fazer o diferencial. Tu me contrata, eu vou fazer todo o teu passo a passo, porque aí, na verdade, eu deixo de ser despachante e passo a ser assessoria. Sim. Né? E aí eu começo a fazer todo o teu processo, e antes da tua entrevista, eu ligo. A gente conversa, como a gente está conversando agora. Eu vou te ligar e falar, ó, isso pode falar, isso não pode, tentar, se não está entendendo, não responda, sabe? São umas coisinhas assim, uns toquezinhos que eu vou dando. Às vezes, quando eu percebo que a pessoa está muito nervosa, eu vou até o local junto. Fazer aquela, né, Pegar aquela fila gigantesca. Mas assim, dá aquele apoio moral para a pessoa, assim. Tem alguns casos que eu vou, porque eu sinto que a pessoa está muito insegura.
Eu não posso aprovar os vistos, mas o que eu posso fazer é te deixar tranquila e preparada para chegar lá e conseguir fazer uma entrevista que tenha um resultado legal, entendeu? Um Sim. resultado satisfatório. Então é muito questão de conversar, porque às vezes a pessoa está muito nervosa e isso passa para o oficial como se ela estivesse escondendo alguma coisa, como se ela estivesse omitindo alguma coisa, e às O vezes não é meu- verdade, O meu, ele né? fez acho que duas perguntas só. Mas isso, antes de entrar, ele já está sabendo tudo da tua vida. Às vezes ele só te pergunta para confirmar. Ele perguntou se eu trabalhava na Record, Sim, na TV. Você trabalha na sim, TV? sim, sim. Trabalho. É. Ah, você é cantora? Aham, Sou. Ah, que você canta. Ah, aham, foram 3, porque aí eu falei sim, pra ele. sim. Ele falou, tá ok, você Visto pode vir aprovado. buscar, tá aprovado, tá ok. Isso. Eu tenho Foi um caso, muito rápido. eu tenho um caso também de uma cantora que no finalzinho da entrevista ele não cantou porque ele não pode cantar, mas ele declamou a música dela, a letra da música dela. Ah, que legal. Pode falar quem é? Não sei se pode, mas é que é a Yasmin Santos. Yasmin! Ele declamou a música dela, assim, ele falou um trechinho da música Aham, dela, ela saiu de lá saltitando, entendeu? Porque sim. foi muito. Eles estavam vendo que. Ele estava no site dela, ele estava vendo as músicas que eles fazem, isso eles veem, né? Aham. Tudo. Eles entram nas redes sociais, eles olham tudo. E então Gente. ela saiu feliz, porque o visto foi aprovado e tal, então ficou muito feliz. Mas assim, olha o cuidado e a delicadeza deles, né? Sim. De olhar, de saber. E ela tem uma voz muito parecida com a da puxa o nome. E então ela estava se destacando na época, então as músicas dela estavam muito alta, né? Aham. O timbre da voz dela lembra muito da Marília Da Mendonça, Marília que eu Mendonça. fiz o visto também. Na época eu fui para Brasília fazer o visto da Marília. Nossa. Dela, da Marília, do Henrique e Juliano, esse pessoal todo ali, Maiara e Maraísa, eu fui para Brasília assessorá-los de lá. Eu sou louca pra conhecer assim. Eu não ouço muito Hum, sertanejo, tá, gente? é. Mas eu sou louca, louca, louca na Simone Mendes. Eu fiz o visto da Simone, mas a Olha, Simone fez o Brazilian Day, né? tá. Eu fiz a Simone, que é a Simone Simaria, É. na Mas eu, época. assim, a Simone eu tenho uma admiração muito grande, Sim, principalmente nas músicas dela, né? sim, são Porque fortes. são bem fortes e Uhum, tem muita mensagem, sim, né? Então, ó, eu nunca falei isso pra ninguém, gente. Tô falando a primeira vez. é, Simone, sou tua fã, cara. eu também. Eu, Eu gosto bastante do trabalho dela, é eu muito gosto interessante. demais, É, muito demais mesmo. interessante. Eu, Fora o coração, né? nesses quase mais de 20 anos, eu aprendi a gostar um pouco de tudo. Eu faço desde o rock, eu lembro que uma vez eu fiz os Titãs, e eu usava outro tipo de cabelo, né? E aí, quando eu mudei o cabelo, e todo mundo lá no consulado falou assim: ah, ficou bem melhor assim. E eles também: ah, ficou melhor assim. Aí eu vi e falei assim: tipo, vocês não me conheciam antes, vocês não sabiam como é que era o meu cabelo antes. Mas é interessante porque eu migro para todo esse universo, né? Porque Tá. é visto. Então, tinha artistas que eu sabia a música, mas eu não sabia quem cantava. E às vezes chegava lá os meninos, né, que fica ali na frente do consulado, falavam: gente, mas tu não conhece? É esse aí que tá cantando a música, né? Uma época eu tava com Vitor e Léo e eu conhecia a música, mas não sabia que eram eles que cantavam a música, né? Entendi. E aí o Léo até falou assim: tá, vai lá no show. Aí eu fui no show com a convite do Léo. Então é interessante porque a gente, né, lida com tudo, né? Agora estou lidando muito com lutador, jogador de futebol, essas coisas. Então a gente, às vezes eu não sei o time, sabe, que estão jogando. Aí tu tem que ficar São coisas que a perguntando. gente não, né, Não não faz é. parte do nosso dia a dia, né? Mas que nem antes dela entrar, né, da gente entrar aqui pra gravação, ela tá fazendo um trâmite aí com o coreano, não é isso? Na verdade, ele veio para o Brasil, né? Eu fui numa excursão que eles fizeram. É eles E quem? uma agência do Jisuke. Tá. Ele é coreano, mas ele nasceu na Coreia, mas veio para o Brasil pequeno, então ele fala português tranquilamente. E aí eu fui para essa excursão, depois de muito pensar, vou, não vou, e acabei indo e gostei, me apaixonei pela Coreia. E aí quando ele falou que estava vindo para o Brasil, eu falei assim, olha, vamos fazer alguma coisa junto, vamos tentar ver se a gente fecha alguma coisa, que eu quero voltar de novo a fazer algumas coisas em assessoria. E aí ele falou, não, vamos, se tu fechar qualquer coisa, a gente vai, faz aquela coisa toda. E nesse meio tempo, surgiu um show da esposa dele, né, que é a Linil, que vai estar vindo aqui, o dia 28, para o Brasil. Ela não fala nada
em português, ele é coreana mesmo, assim. E aí, quando ele falou assim, tu conhece alguém pra gente montar uma banda? Aí eu fui ligando pra um, ligando pra outro, a gente conseguiu montar uma banda, eles vão ensaiar agora pras próximas semanas, né? E aí eu achei muito legal esse universo deles, né? E essa semana também tá tendo um grupo que tá precisando de visto, talvez eu venha ajudá-los, ainda não tá nada fechado, mas eu tô vendo se eu posso ajudá-los pra vir pro Brasil também. Então é conexão, né? O pessoal Sim. vai ligando, uns vão informando. Eu tive muitos anos atrás, eu era muito forte no mercado, mas também não tinha tanta gente fazendo, né? Uhum. Mas eu fui muito forte no mercado alguns anos atrás, o meu nome estava muito em alta, eu trabalhei bastante. Foi a época que eu mais trabalhei, que eu tinha muitos sertanejos. Mas também o cenário lá nos Estados Unidos estava diferente. Tinha muito contratante lá, fazendo e levando shows, Uhum. né? Quase toda semana. E eu pegava bandas, assim, gigantescas, né? Por exemplo, no caso do Brazilian Day, eram sempre 3 artistas, e 3 artistas com as suas bandas. Nossa, então era muita gente. Cada artista tinha suas bandas. Quando eu fiz a Simone Simari, ela foi com a banda dela. Quando fiz Simone e a Simari, ela também foi com a banda. Então todo mundo ia com as suas bandas. Dificilmente alguém assim pegava a banda do outro para tocar no evento, Sim. né? Mas é assim, era um show de rua, na rua, em Nova York, né? Então era um gigantesco. E a Globo transmitia, Uhum. né? Porque era uma parceria deles. Sim. Então era bandas assim, cada banda tinha acho que 20 pessoas. Não, e essa coisa de tocar com a banda do outro Sim, é muito complicado, gente, porque você tem uma banda cujo você não tá acostumado sim, a cantar, sim, é muito sinérgico, né? Você tem que ter sim, aquela sinergia ali, tem que sim. ficar, né? Tem que ter o ziriguidum ali Sei, com os eu lembro músicos, que né? uma época eu fiz era um MC, e aí só a petição dele, com o visto dele, tinha sido aprovada dos músicos dele, não. E aí o contratante queria que eles fossem, mas não dava para ir, porque ele falou assim, olha, eu preciso do meu DJ, porque tem umas paradas, né, que na música, algumas as entradas, algumas coisas que só ele sabe. Uhum. E também não era justo ele ir sozinho e pegar uma banda de outro país, sendo que a banda dele tá aqui para, né, para fazer as Sim. coisas. Então, a gente acabou ele não indo, porque ele não queria fazer o show sem a banda. E tá super certo, né? Vai fazer. Imagina, a banda tá sempre ali com ele, então é mais justo que a banda esteja também proporcione ir para os Estados Unidos e fazer esse show lá, que foi. Depois ele conseguiu, com outro contratante deu tudo certo, o pessoal Uhum. ficou muito feliz, mas é uma coisa de não separar o artista da banda. Ou então faça como eu, gente. Eu tenho 32 anos de carreira de Sim, cantora, sim, né? É somente 4 de apresentadora. sim, Mas eu tenho músico no mundo inteiro. sim, Ana, vem cantar em Los sim, Angeles, eu tenho sim, músico lá. sim, Ah, vem cantar aqui na Espanha, sim, eu tenho músico na Espanha, tenho sim. músico em Portugal, eu tenho músico No e nos mundo. Estados Unidos, Sim, tenho em sim, um monte de lugar sim. pelo mundo. Aí é diferente, Aí é diferente. né? Mas antes de tu ter todos esses músicos, tu já teve contato com eles. Então Sim, eles já sabem teu trabalho. exato. Diferente do cara que tá indo pela primeira vez sozinho, sem a banda, e pegar um músico que não sabe nada, não sabe partitura, não sabe nada, não sabe nem o que tu toca, né? No que Sim, tu canta, sim. né? E faz Então é quantos diferente. anos que você tá como assessora consular? Olha, nós estamos em 2025, eu tô desde 2000. 25 anos, gente. É muita experiência. Não tem nem É. como querer te tirar daí mais. Não dá. Já Eu, aceita que dói menos. eu É a falo. rainha dos Eu vistos. falo, eu quero me aposentar. E o povo. Essa semana eu falei pra mulher que eu não estava mais querendo fazer, porque tá isso. Ela falou assim: me passa o endereço da tua casa que eu vou te buscar. Essa foi a resposta que ela me deu. Aí eu falei, gente, mas por que cansa? Porque é cansativo, é desgastante, porque é uma pressão. Tu Sim. trabalha sob pressão. Uhum. Tu tem a pressão do contratante, tu tem a pressão do empresário, tu tem pressão de tudo que é lado. O artista também, ele quer saber das coisas também. Então, eu fico muito feliz quando dá tudo certo e dá a tempo deles saírem e tudo. Mas eu já tive casos de pegar o passaporte no consulado, pegar um avião e ir para o estado do artista para entregar o passaporte. Então eu Caramba! entrava pelo embarque nacional, entregava os passaportes e o artista ia para o embarque internacional. Entendeu? Eu fiz muito disso.
Isso é muito desgastante. Pegar uma ponte aérea para Belo Horizonte, para E chegar lá. voltar, e voltar, Não, eu né? voltava no mesmo Então, dia. bate e volta, Bate né? e volta. Eu só ia só para levar os passaportes. Gente, que babado. Para o artista não perder o show. E qual que é o artista que você mais gostou? Olha, tem vários. Eu fiz muito tempo a Loki. Tanto que quando eu passei por uma situação em 2023, né, de uma tragédia, o Loki me mandou uma mensagem assim que tocou demais meu coração. Eu tenho salvo essa mensagem dele, porque ele foi assim, um doce, ele me consolou numa época que estava bem difícil. Então tem muitos artistas muito legais. Mas também a gente pega muitos que não são. Então é tudo um equilíbrio, né? Quem Tem não uns é legal? Quem não é? não, tem uns que, assim, não é que eles não sejam legais, eles são artistas, né? Tem uns que são assim, chegam, já vão lá, fazem a entrevista, já vão embora. Às vezes você nem viu que ele foi embora, já foi embora. Aí tu tem que conversar com o produtor ou com o empresário, falar, ó, deu tudo certo. Eu já tive casos do oficial falar com a dupla, só com um e não falar com o outro, sabe, da dupla. E Que aí horror! porque, na verdade, assim, são vistos que já vem uma petição lá dos Estados Unidos, né? Ah, Então, às vezes, o oficial já chamava, quero falar com fulano, e aí falava com um e não falava com o outro, aí o outro pagava, Clarice, mas deu certo o visto? Eu falei, deu certo. Ah, mas ele não me perguntou nada. Eu falei assim, mas ele já sabia, não precisava te perguntar, entendeu? ai, Então, tem de gente. tudo. A gente, nesse universo, a gente já vive de tudo, já vi de tudo ali dentro, dos consulados. E dentro desse universo dos artistas, aí teve É. algum que você fez o visto e você foi junto pra turnê? Não. Nunca? Não, nunca. Ah, se um dia Não, eu for, eu vou te porque levar. Porque quando eu termino aquele, eu já tenho outro que já tá meio que, eu já tô começando a fazer o processo. Então, não tenho como sair pra, assim, vou viajar com... Não. Uma época no Brasília eles até ofereceram, tu não quer ir pra assistir o show? Mas eu já tinha outros compromissos aqui, eu já tinha outras bandas que eu tava fazendo pra outros contratantes, então não dava pra ir. Caramba, É, mano. Gente, é muita história, né? E dessas sim. histórias desses 25 anos, aconteceu alguma história que te marcou mesmo? De tipo, esse aqui não. Eu já Ou foi ruim ou foi boa. Eu quero uma boa e uma ruim. Não, eu já tive artista que, infelizmente, a gente teve que cancelar o show porque não saiu a tempo os vistos, e aí a gente vê a decepção, a gente vê a tristeza deles, mas é porque realmente não tinha como, né? Não tinha como aprovar. Uhum. O contratante deixou para muito perto a entrevista, que eu sempre peço, deixe um tempo maior para a gente, porque tem tudo prazos, eu trabalho com prazos, né? E o prazo desses, infelizmente, o visto saiu depois, não deu certo. Mas eu já tive casos do artista fazer de manhã a entrevista e pegar o passaporte à tarde e viajar à noite. Nossa. Aí foi The Flash. Aí o cara falava assim, poxa vida, mas deu certo, e eu quero sair feliz dali, sabe? Uhum. Porque às vezes tinha tudo para não dar certo, mas o pessoal lá se mobilizou de uma tal forma que ele conseguiu pegar o passaporte e viajou no mesmo dia. E eu falei, nossa, mas que loucura. E às vezes é bandas grandes, entendeu? E aí sai tudo certinho. Mas também o cara, que nem eu falo, o artista, ele tá ali. E como não só o artista, mas qualquer um que for fazer visto, ele tem que perceber muito quem está entrevistando, como que é, e tentar ler quem é que está entrevistando, né? Sim. E às vezes a pessoa chega para uma entrevista, tem tudo para ser aprovado, mas um vacilo, um deslize, Já acaba era. Uma tudo. única resposta É, errada é. e muda completamente Até a o entonação, a cenário. entonação. Eu tive uma época que eu fiz muita banda de axé lá de Adoro. Salvador. E aí eu lembro que eu entrava junto com as bandas na época. E aí teve uma que falava assim, mas essa banda é só percussão? Eu falei, mas não tem outra coisa? Eu falei, não, é só percussão, que era o Lodum. Uhum. E aí eu falei para o oficial, e ela, mas eu falei, entra no site e vê, é só percussão. Outra vez também eu lembro que o oficial me pediu para um artista também lá de Salvador tirar o turbante. Ele usava o turbante, que é o Carlinhos Sim. Brau. E aí eu falei, não, eu não vou fazer, porque aquilo ali é a identidade dele, aquilo ali praticamente é o manto dele, Sim. né? Não posso. E aí entrou. Mas aí eles conversaram tanto que acabou dando tudo certo. Trocou.
Entrou com... né, não tinha como É tirar. que o Brau fala demais, E né, ele é gente? super gente fina também, E aí, acho que né? o povo falou assim, deixa ele entrar, deixa E ele na entrar. época, quem cuidava disso, que tinha um departamento para bandas, né, um setor que Sim. cuidava desse serviço de artista. E o cara era guitarrista, não profissional, mas amador. Então, quando chegava as bandas, ele ficava falando muito de música e conversando sobre coisas. Mas isso ele já estava entrando no site. Ele entra no site para ver quem é a pessoa. Então, o cara era muito. Tanto que eu falei assim, gente, eu não posso tirar o turbante. Eu não posso tirar os acessórios. Ele tira o acessório e depois ele coloca tudo. Mas não dá para tirar porque é a identidade dele, né? É ali É. que ele tá sendo. É como se fosse a peruca de Sansão, É entendeu, o gente? manto dele, né? É a identidade. Ele é Exatamente. reconhecido visualmente por causa daquilo, É a mesma né? coisa, eu vou tirar meu topete. Cara, Sim, não me tira o topete, sim. né? Porque é a tua identidade. Você sabe que eu fiz um programa que chama Família dos Coisados, que é Uhum. do Rosinha, Aham. né? Que era o Rose e Rosinha, o Rosinha é o Isso, Dani. sim. E aí, na Família dos Coisados, eu baixei o topete. Eu tive que Sei, passar um sim. negócio, Pra... uma gosma lá pra poder baixar o Ah, topete. ah. Gente, é outra É pessoa. outra pessoa. Aí eu fiz um show na Fábrica de Cultura há pouco tempo atrás, Ah. e eles foram buscar uma foto minha no meu Instagram. Colocaram qual? Aqui meu Aqui topete tava. tá pra baixo. Sim, sim. Falei, quem Aí que é essa é pessoa, outra gente? pessoa. Eu já tive casos do artista estar do meu lado e eu não reconhecê-lo, Olha, né? tá vendo? Por quê? Porque às vezes ele tá montado pro show, né? E aí chega na hora de fazer entrevista, ele vai de outro jeito. Sim. Aí tu fica pensando, mas é a mesma É o pessoa? teaser, você tá falando ou não? Não, eu tô falando. Não, o teaser não. Mas eu tô falando da Pablo. A da Pablo, tá. Ela não vai montada para Sim, fazer entrevista, ela vai como. Então a gente vê de um jeito, mas eu conheço ela do outro, entendeu? sim. O teaser, uma vez eu lembro que ele, logo que eu comecei a fazer os vistos, eu lembro que eu falava pra ele assim: não, mas eu não quero tirar foto quando tu não tiver montado. Eu quero que. Porque eu sou apaixonada pelo Michael Jackson, tu tem que estar. Tanto que Demais, quando eu né? fui no show que eles me convidaram, eu fui tirar foto porque ele tava de Michael Jackson. Uhum. Então, ali tudo bem. Ele tava montado, né? Mas é muito bom. Mas Ele tem é uns que a demais. gente não sabe quem são, porque eles não estão montados. Sim, sim. Né? Quando se faz uma caracterização ali, da gente, vamos supor, se eu fazer uma Cássia Eller, não vai estar muito diferente, mas se eu entrar como Sim, uma Rita Lee, sim, aí vai ser sim. Aí diferente, tá né? diferente. Então, Sim. é muito louco essa E às vezes a coisa. gente vê na televisão a pessoa de um jeito e tu acha assim, não, mas ele é alto, né? Aí tu vê uma pessoa baixa, magrinha, muito magrinha, e tu fala assim, é a mesma pessoa, né? Isso acontece É a comigo. mesma As pessoa. pessoas me veem e falam, mas você que tá cantando aquele palco? Parece gigante, É, né? porque eu falei, sou eu mesmo, Aí gente. chega na hora a gente vê Chega assim, na hora, não, não é um tão metro e meio ali. aí não é tão alta, não é tão, né? É, Aí tu fica pensando, mas é a mesma pessoa? Aí é a mesma pessoa, só que a televisão ela engana um pouco, engana né? bastante. E É. como é que as pessoas te encontram? Aliás, antes de você falar, Ah, chama ela de Fit. Landfit, o seu tênis com estilo, conforto e resistência. Feitos em couro legítimo, com um design reforçado para quem vive intensamente, são perfeitos para skatistas e ideais para quem busca autenticidade no seu dia a dia. Extremamente confortáveis e cheios de personalidade. Seja na pista ou na cidade, Landfit acompanha o seu ritmo. Siga Landfit. Garanta já o seu. Estamos de volta. Gente, hum. Clarice, como é que faz pra galera te encontrar? Eu tô nas redes sociais, né? E o meu trabalho, ele virou muito de indicação. Porque como eu trabalho muito com produtoras, né, desses artistas, então um vai indicando o outro. E aí, às vezes, eu, por exemplo, assim, em uma época, muitos anos atrás, eu queria entrar nesse universo de DJs. E existia, alguns anos atrás, uma revistinha que saía lá pela Show Business, que tinha Uhum. todos os DJs. E na época eu mandei um monte de coisa, oferecendo meu trabalho e nada. Foi uma produtora de DJs me encontrar, abriu o universo. Olha que loucura, Abriu né? o universo. Um monte de DJ começou a procurar. Um monte, tanto que eu tenho algumas que eu faço, eu que cuido do visto deles, né, de alguns Uhum. DJs. E aí é mais assim, indicação mesmo. Porque até então, muitos anos atrás, eu queria estar ali perto do consulado e fazer isso, fazer aquilo. E aí eu perguntava, posso fazer tal coisa? E o pessoal do consulado falou, não, não pode isso, não pode aquilo. Então eu fui me reservando. E aí as pessoas vão falando, por exemplo, assim, se perguntar, olha, eu preciso de alguém que
faça meu visto. Aí, alguém vai passar meu contato. Alguém vai dizer assim, eu conheço uma pessoa que vai cuidar do teu visto, porque fez o meu, que deu certo. E assim vai indo. Sim. E aí, quando eu tava só fazendo bandas, só artistas, e aí teve uma época que deu também uma boa parada nesse segmento. E aí o consulado perguntou, por que tu não faz outros vistos? Foi aí que eu comecei a fazer o visto de turismo. Foi na pandemia, então? Não, foi bem antes da pandemia. Porque na pandemia, que estava fechado o consulado, eu trabalhei muito. Oxi! Eu trabalhei muito na pandemia, porque eu trabalhei por umas empresas e eu fiz e ele também abriu e eu fiz para todo mundo da empresa. Por quê? Porque precisava de uma autorização especial para entrar nos Estados Unidos e eu consegui, através do consulado, aprovar essas aprovações e aí a pessoa ia lá no dia e no horário agendado, fazia a entrevista, o consulado dava o passaporte com visto e a pessoa tinha essa autorização que vinha no visto, avisando que podia entrar. Sim. Né? Então foi bem legal, porque assim, muitos pararam, mas eu continuei trabalhando. Era assim, chegava no consulado porque ele não fechou, ele só deixou ali para casos específicos, né? Tá. Então foi a época que eu fiz muito visto L, que são de empresas que tem aqui no Brasil e que precisa mandar executivo para empresas nos Estados Unidos. Tá. Então eu fiz muito visto L. Não tinha shows, que o shows foi que primeiro parou, né? Os shows. Sim. Mas aí teve muito visto L, tinha visto de estudante, que mesmo as universidades não estavam. Quando abriu, tinha muita gente que estava represada, que precisava fazer seus vistos. Então foi uma correria. Mas eu trabalhei bastante na pandemia. Gente, que loucura, hein? Realmente, eu ainda não voltei ao normal. E Sim, como muitos músicos sim, também ainda não voltaram, muitos sim. cantores ainda não voltaram. Quem é mais famoso, obviamente, Sim, é muito fácil. Para nós que somos independentes, sim. o negócio demora um pouquinho mais, mas graças a Deus tá voltando. Não, tem muito festival, tá tendo muita coisa, é Sim. muito interessante. Sim. E voltou com força, né? Então, graças a Deus, esse segmento foi o primeiro a parar e foi o último a voltar. A voltar, exatamente. E aí, quando ele voltou meio que. Ele voltou meio que. Assim, a gente via assim, que as pessoas pareciam que estavam com medo ainda de ir nos locais, né? Sim. Mas aí depois foram vendo que não tinha mais problema e foram voltando aos poucos. E aí depois, graças a Deus, voltou. Porque ficou muito tempo parado, as fronteiras fecharam, né? Sim. Foi bem desafiador pra gente, né, gente? Muita Na gente verdade, não aguentou, muita gente ficou muito... deprimido. Mas aí foi onde muita gente também se redescobriu, né? Sim. Fazendo outras coisas. E outra, famílias se uniram ou Sim, se separaram, se separaram, né? Então, foi uma forma de... um amor, sim, né? Que quem soube enxergar esse sim, amor sobreviveu. sobreviveu. Né? Agora, tem gente que ficou pior do que era Do antes. que era antes, Enfim, gratidão, Clarice, Obrigada, eu que agradeço, por essa viu? entrevista. Então, gente, para você que precisa de um visto, seja para onde for, qualquer parte do mundo, é com a Clarice que você vai falar. Se você é uma banda, se você é um empresário que tem o seu executivo aí que precisa do visto, é com a Clarice. Se você simplesmente quer ir passear, precisa de um visto de turista, também com a Clarice. Para você que tem a sua banda, você é empresário que tenha o seu artista, também com a... Então, gente, querendo ou não, quer sair do país, é com a Clarice que você vai falar, né? Isso. Então, deixa novamente o Instagram pra gente. Isso, tá como CR, assessoria consular, né? CR, assessoria consular. Ou jogar Clarice Ribeiro, que também já vem. Ou entra aqui na descrição do vídeo e lá vai ter também, já vai ter o link certinho. Clicou no link, você já vai direto para os contatos da Clarice. Isso. Tá bom? Obrigada. Eu que agradeço, Gratidão. Clarice. Tamo junto e eu tenho Tamo certeza que eu ainda vou fazer negócio com ela, né? Porque já perdi um show lá nos Estados Unidos por não ter o visto. Sim. Que olha, esse é suave de conseguir. Mas com a Clarice, tudo ficou claro. É uma louca. Clareou, com a Clarice clareou. Gratidão, Clarice. Obrigada. Deus abençoe. Amém. Que você voe ainda muito mais e não vai se aposentar agora. Não. Pelo amor de Deus. Pode deixar, tem mais um tempinho ainda. Então tá, graças a Deus. É isso. Obrigada. Gente, gratidão. Obrigada. Esse foi mais um Cola no Cast, diretamente aqui do Jardim Pamplona Shopping, no PKT Studio. Um beijo pra vocês e até a semana que vem, se Deus quiser.